Olá pessoal, saudações a todos, mais uma vez aqui na nossa luta, buscando trazer um pouquinho de consciência para a maioria das pessoas, apenas que infelizmente num país de educação bancária, um país onde a educação não privilegia o pensar, onde não privilegia a ciência, é evidente que a gente só poderia estar vivendo uma situação tão drástica e tão caótica quanto essa. Não só no campo político e social, quanto no campo de saúde. Nós já estamos aí com mais de um ano desde a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e até hoje tem pessoas que dizem que as mortes por Covid são mentiras e que não aconteceu essa quantidade de mortes. Você tem a presidência da República, que deveria estar no combate direto, no enfrentamento direto a tudo isso, pagando a influenciadores digitais, influenciadores não sei de quê, talvez influenciadores da morte, para divulgar remédios que cientificamente não há comprovação de que haja eficácia. E a gente está vendo aí, segundo alguns estudos publicados em algumas revistas conceituadas, o resultado desse tal kit Covid que as pessoas estão usando de maneira descontrolada, achando que vão se proteger da doença. E quando a gente sabe que o que vai realmente proteger as pessoas da doença é justamente o uso de máscara, o álcool em gel, a questão da asepsia das mãos e do distanciamento social. Mas não se dá para fazer distanciamento social se você não tem condições mínimas para então ficar dentro de casa. Só para vocês terem uma noção básica, aqueles que ainda estão brincando com toda a situação e estão negando os acontecimentos, só no mês de março foram quase 67 mil vidas perdidas. Chegamos a ter dias de morrer 3.950 brasileiros. Enquanto os outros países conseguem reduzir o índice de mortes, aqui a gente consegue elevar. E hoje, em relação ao número de mortes por dia, nós já ultrapassamos os Estados Unidos. Eles continuam sendo ainda o país que tem o maior número de mortes no total, mas no mês de março nós conseguimos ultrapassar eles no maior número de mortes diária. Infelizmente só vai acontecer, só vai reduzir tudo isso quando o Congresso tiver coragem, junto com o Supremo e junto com a Procuradoria-Geral da República, de retirar quem está no poder, que é uma pessoa que não tem competência nem capacidade nenhuma para administrar o país. Se não teve como deputado federal durante 28 anos, não seria como presidente que iria colocar o país no eixo, dar uma cara digna nesse país. Mas, enquanto tudo isso acontece, nós temos aí um auxílio emergencial pífio, que infelizmente não atende à necessidade da maioria da população brasileira, principalmente aqueles que realmente precisam. Para vocês terem uma ideia, no mês de março, o índice de desemprego no nosso país foi de 14,3 milhões. Isso não sou eu que estou dizendo, são dados com relação aos desalentados, que são aqueles que não procuram mais o trabalho devido às questões de acreditarem que não tem qualificação suficiente para isso ou que acreditam que não vão conseguir esse emprego. São mais 5,9 milhões de pessoas, ou seja, nós temos 20,2 milhões da população brasileira que estão desempregadas e que não estão, ou em uma parte que não está procurando trabalho. E aí o auxílio emergencial é uma média de R$250. O que é que se compra com R$250? Um botijão de gás custa hoje, em média, a depender da cidade, de R$90 a R$135. A cesta básica mais barata que nós temos no Nordeste é em Aracaju, onde sai uma média de R$645. E aí você tem um consumo mínimo de energia que você paga em torno de R$25. A mesma coisa o consumo mínimo de água. E aí uma família que tem 2 ou 3 filhos, como é que vai
se manter comprando gás de uma média de R$ 90, pagando energia nesse valor, pagando água nesse valor e ainda tendo de colocar comida na mesa. Só 1 quilo de feijão, em alguns mercados que eu passei para poder verificar o preço, a média está, não é feijão tipo 1, feijão tipo 2, é de R$ 5,99 a R$ 6,70. Quilo de arroz, quase R$ 7. E aí vai dar para alimentar uma família com R$ 250. E na contramão de tudo isso, que eles disseram que não tem recursos para isso, você tem o Congresso Federal, que autorizou cada deputado a fazer o reembolso em uso com saúde no valor de R$ 135 mil. Não são R$ 135, vocês ouviram direito, R$ 135 mil. E você tem o presidente que em apenas 17 dias de férias gasta 2,3 milhões de reais. Nenhum presidente na história do país acho que gastou tanto com cartão corporativo, com dinheiro público, quanto o atual presidente. E, para engrossar o caldo, nós temos o perdão dado para as igrejas neopentecostais, que hoje virou negócio, porque todas as igrejas têm 2, 3, 10 máquinas de cartão de crédito para poder cada um passar seus dízimos, suas ofertas. E os donos dessas igrejas, milionários, mas como os bens estão no nome das igrejas, as igrejas não pagam esse dividendo que elas recebem, muitas vezes da exploração da fé das pessoas, e seus representantes pagam o mínimo possível quando não há esses perdões assim de 1,4 bilhões. Mas por que esse perdão de 1,4 bilhões? Porque justamente o nicho de apoio do presidente está nas igrejas neopentecostais, na figura do Malafaia, na figura do Valdomiro, na figura do Edir Macedo, do R.R. Soares, e daqueles que antes acreditavam no PT e que compraram um ódio ao PT e acham que estão justamente defendendo um governo que vai colocar o país no trilho. E a gente está vendo, no trilho só se for descendo a ladeira vertiginosamente. E tanto é que nós viramos piadas internacional, nós praticamente estamos sendo chotados de todos os países que se respeitam, que justamente estão combatendo de maneira séria a pandemia. E a gente poderia muito bem se livrar de tudo isso, melhor, o país poderia se livrar de tudo isso. Não se livra por quê? Porque, infelizmente, o presidente ainda tem o apoio das igrejas neopentecostais, que faz um número grande, daqueles que são negacionistas, terraplanistas e que antes defendiam o PT e depois tomaram ódio ao PT, como se toda a corrupção no Brasil tivesse começado no governo do PT. E você tem um Congresso apático, covarde, que legisla em prol de empresários, em prol de apoios e conchavos políticos, ao invés de apoio da população. E para terminar de completar, você tem uma população ignorante, porque a educação brasileira não ajuda a pensar, é uma educação bancária, que só ajuda você a copiar e colar. E aí você tem aqueles, e devido a tudo isso, você tem aqueles que estão na linha de frente da educação e que não acreditam no que fazem. Nós temos aí 1/3 da população, ou melhor, 1/3 dos profissionais da área de educação que não acreditam no que fazem. Estão ali simplesmente porque conseguiram passar num concurso público e se acomodou, porque tem o salário certo todo mês. São aqueles ditos apartidários, que só vão para o embate político quando lhe convém, quando geralmente mexe no seu bolso. E dentro desse grupo você tem também aqueles que defendem o presidente da República e que dizem que não vão discutir política porque não vai mudar nada na estrutura social do país. Então, quando você não gosta de política, você não pensa. Quando você não gosta de política, as pessoas que gostam tomam decisões contra você. Porque quando aumenta a água, quando aumenta a luz, quando aumenta salário, quando aumenta o transporte, plano de saúde e outras coisas mais, tudo isso são decisões políticas. E quando você vê uma pessoa que está em sala de aula e se diz ser professor e não gosta de política e defende um tipo de governo desse que está, infelizmente, inserido no nosso país, a gente entende porque nós estamos no fundo do poço e porque a educação brasileira, cada dia que passa, fica pior
E isso gera consequências para não só o presente, quanto para o futuro, porque tem uma população escravizada intelectualmente e também financeiramente, que vai passar o resto da vida carregando o piano nas costas para que alguém toque. Então essa é a nossa triste e dura realidade. É como diz a frase de um escritor brasileiro: o Brasil com S, infelizmente, não conhece o Brasil com Z, mas cada população tem, graças à sua ignorância, seja educacional e política, o governo assim que merece.